A lógica atual é transferir responsabilidade operacional, por exemplo, às árvores da cidade. Depois daquele temporal, que passaria a ser a equatorial, a fazer a poda das árvores, nós estamos tendo assim um processo de corte e de comprometimento da estrutura das árvores para responder aos fios sem procurar outras alternativas. É verdade que é caro colocar os fios embaixo da terra, mas a verdade é que os projetos novos, todos os projetos novos, deveriam observar essa necessidade. E aqueles que não são novos, aqueles que agora vão passar por reformas nessa região toda, que foi desolada por tudo isso, é um elemento que a gente deveria ver. A questão dos fios nas árvores, eu acho que hoje é o maior exemplo de que nós temos uma dificuldade enorme na gestão pública. Os postes são utilizados por quem quiser colocar um fio. É impressionante que, sim, uma pessoa não pode colocar ali uma placa do armazém da esquina para dizer, fica aqui. Mas alguém que presta serviços utilizando fios pode utilizar desse poste como quiser e pendurar o que quiser, de forma a provocar os acidentes mais graves em algumas regiões. Então, eu quero realmente que a gente possa ter um diagnóstico da cidade. E, se este for o caso de trabalhar, nós podemos vir a dialogar e decidir juntos. De toda forma, do nosso ponto de vista, é preciso criar as condições para uma responsabilidade pública instalada de resposta rápida e eficiente de serviços da Prefeitura Municipal através da manutenção. Em primeiro lugar, o próprio DEMAI ser fortalecido, com a sua característica pública. Nós vamos ter que fazer um concurso para valer, porque ele já teve 3.000 funcionários, hoje ele está com 1.000, né, Guilherme? Do que a gente analisou, 1.000 funcionários. Eu realmente, quando o senhor traz essa questão do recurso em caixa, na ordem de 430 milhões, dinheiro em caixa, e não fazer as obras de manutenção, me mostram que isso foi uma escolha. E uma escolha extremamente ideologizada, porque tem determinados segmentos que colocaram na cabeça que o poder público não tem papel nenhum, que o que é público não é eficiente. E, no entanto, assim como o privado deve ser eficiente, para quem leva, tem uma empresa e busca fazer o melhor e que ela seja eficiente, o poder público tem responsabilidade de ser eficiente para todas as pessoas, inclusive para que as empresas possam ter a segurança do seu trabalho. Então, eu confio imensamente no DEMAI. E eu creio que, se qualquer pesquisa que indique de confiança na cidade, deve olhar para o DEMAI e reconhecer a excelência do trabalho que ele realiza ao longo de tantos anos. Isso não é uma questão para ser tratada, não deveria estar sendo tratado, o DEMAI não poderia estar sendo tratado como núcleo de uma disputa na qual ele foi sendo desmontado para ser mais facilmente privatizado. E eu busco essa inspiração em alguém que não é do meu campo político, no engenheiro João Antônio Dibi, que sempre defendeu o DEMAI. Sempre, foi meu colega vereador. Para mim foi uma honra, né? Fui de uma geração que, vereadora dessa cidade, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas de outras linhas políticas, mas que eram sempre justas em relação à coisa pública e que buscavam o melhor e cordiais no tratamento da política, que deve ser. O DEMAI, portanto, tem o primeiro papel. Eu acredito, aí diferente do que eu tenho ouvido de algumas pessoas do DEMAI, mas eu acredito que é importante para a cidade reconfigurar o DEP ou um órgão análogo, que faça o trabalho da drenagem, retornando ao DEMAI as suas funções históricas, porque ele precisa hoje garantir a água potável na torneira. Então, o DEMAI vai ter obras importantes a fazer no período. Agora, na reconfiguração e recomposição de um órgão para tratar da drenagem e das águas pluviais, como o DEP ou algo análogo, nós vamos precisar ter também, é possível, uma parte ou alguma coisa do conhecimento que está instalado no DEMAI, talvez tenha que vir agora
fazer a recomposição desse novo órgão, porque eles vão trabalhar juntos, e ele praticamente não existe agora, porque os antigos que eram DEP não estão mais. Então, eu só quero destacar aqui que nós temos recursos para macrodrenagem, nas diferentes macrodrenagem, ampliar 5 estações de bombeamento, renovação eletromecânica, melhoria dos níveis de operação, tem na ordem assim, de 5 bilhões, e áreas as mais diversas, desde a bacia do Gravataí até os polders 1 e 2, com canal reservatório, implantar galerias pluviais de macrodrenagem, ampliações, mais 2 estações de bombeamento, EBAPs, e aí tem também macrodrenagem urbana no polder 4. Eu fiz um levantamento aqui a partir do PAC, e nós ainda vamos ter a bacia do Gravataí, que é com 10 outros municípios, e Porto Alegre Alvorada no Arroio Feijó, que são recursos muito vultuosos. Essa capacidade instalada da prefeitura, ainda que ela não vai executar, mas quem vai fiscalizar, quem vai olhar, e, sobretudo, cumprir prazos, eu creio que aqui nós vamos ter que reforçar. Agora, me preocupa muito essa drenagem interna, né? Como eu falei para vocês, nós vamos precisar buscar mais recursos também para os arroios internos e o entorno deles, para termos uma cidade mais segura. Eu acredito que nós podemos ter uma cidade mais segura, não só na medida em que a gente termine as obras, mas nós temos que ter uma cidade mais segura também pela via social, que é o seguinte: cada bairro destes, enquanto estiver fazendo as obras, nós vamos ter que ter plano de contingência.